Voltamos aqui do nosso estúdio da IMA no Campinas Innovation Week para continuar as nossas conversas sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E agora eu recebo o Rodrigo Faustini, que vai conversar, que vai bater um papo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Quero saber o que você está achando do evento até agora. Cara, fabuloso. Eu acho que é um ponto de conexão gigantesco aqui entre universidades, institutos de desenvolvimento, muita iniciativa privada e bastante startups. É bem legal. E me conta um pouco sobre o que você faz sobre a sua empresa. Boa. A WeHandle é uma startup que foi fundada em 2020. A gente faz gestão de terceirizados. Basicamente, o que a gente faz tira o risco de quem toma serviços, e qualquer companhia em alguma medida toma serviços. Obviamente, tirando os riscos relacionados com trabalho escravo, relacionados com problemas trabalhistas, segurança do trabalho, e a gente leva isso para um segundo nível. Na verdade, é um processo que já é feito há muito tempo, de maneira consultiva, e a gente leva uma camada de tecnologia, usando inteligência artificial, reconhecimento óptico de caractere, para ler muitos documentos, fazer web scraping, buscar informação de fornecedores que estão disponíveis publicamente, para analisar se aquele é um bom fornecedor para cada uma dessas companhias, e durante toda a prestação de serviço saber se aquele cara deixa de cumprir, por exemplo, com o pagamento de FGTS, se ele deixa de pagar ou remunerar como deveria remunerar cada um dos seus funcionários, para que obviamente a empresa que é tomadora de serviço não tenha que pagar por uma conta que ela já pagou durante a contratação de serviço, pagar uma segunda conta. Rodrigo, normalmente as startups surgem aí de uma ideia, de uma demanda. Já deu para entender qual foi mais ou menos a demanda, mas eu queria que você contasse como é que tudo isso começou, como é que vocês criaram essa empresa. Boa, o WeHandle nasce muito porque a gente era o lado do prestador de serviço. Então a gente eu empreendo desde 2006 e eu prestava um serviço muito consultivo relacionado com segurança do trabalho. Segundo ano de faculdade já montei o negócio e já fui para essa jornada. E a partir de 2017, 2018, comecei a vivenciar um problema muito grande dentro das indústrias, que era, ou eu tinha mão de obra parada na portaria, ou eu tinha um problema de bloqueios de pagamento da minha nota fiscal que eu tinha emitido há um tempo atrás. E veja, eu não tinha nenhum problema. O meu grande problema para ter pessoas paradas ou demorar para receber aquela nota que eu tinha emitido era simplesmente porque o meu documento que eles pediam como comprovação de pagamento do FGTS, comprovação de que os funcionários que estavam lá estavam treinados para aquilo que iam fazer, caía numa fila de análise. Então você imagina que eram dezenas ou centenas, milhares de documentos sendo analisados e precisa de um staff muito grande para fazer a leitura desses documentos. Então a necessidade nasceu de ver aquele processo acontecendo daquela maneira e uma inconformidade absurda, porque eu tinha, sei lá, uns 50 clientes na época, e para o cliente A eu tinha que mandar a mesma documentação, para o cliente B a mesma, para o cliente C a mesma documentação, e achava aquilo absurdo demorar 50 dias às vezes para ter uma avaliação de um documento. 2018 era mais ou menos uma época que se falava mais de machine learning, deep learning, que é um nível de tecnologia de inteligência artificial, que hoje a gente fala menos, porque a gente fala muito mais de LLM, mas já estava surgindo naquela época. Então foi uma grande aposta de dizer assim, olha, se o nível de tecnologia de inteligência artificial continua evoluindo, a gente não deveria ter problema de ler documentação como a gente tem hoje, isso desde 2018. E isso se comprovou. Então, na verdade, hoje a gente faz um trabalho que antes demoravam de 30 a 60 dias para entregar uma resposta entre minutos e horas. É um absurdo a diferença. Às vezes você lê documentos hipercomplexos, como uma folha de ponto, que às vezes é manual, né? Então o cara aponta lá o horário de entrada, horário de saída, o intervalo que ele ficou no almoço. Às vezes até é muito importante você saber o intervalo entre o que ele foi embora da companhia e o que ele voltou na companhia, que é um negócio chamado intrajornada, porque às vezes você tem ali um mínimo de descanso necessário, e é hiper complexo ler isso dia a dia. A WeHandle hoje ela tem mais ou menos umas 300 mil vidas sob gestão. Então você imagina que todos os meses esse documento dessas 300 mil pessoas são colocados na plataforma e a gente tem que ler. E isso com pessoas assim, quem faz isso com pessoas, eu não consigo imaginar como isso seria hoje. A gente faz sem pessoas e com muita tecnologia. E certamente eu acho que essa é uma das grandes questões, né, dos grandes benefícios, porque só de passivo trabalhista aí você já elimina muito. Assim, né, toda empresa que toma serviço, a primeira coisa que ela quer fazer, entre vários benefícios, você não terceiriza à toa, né, a sua terceirização passa por, eu não sou especialista nesse ponto, então terceirizo, ou quero reduzir um determinado custo, principalmente trabalhista, terceirizo, entre vários motivos. E esse
esse motivo do quero reduzir o meu custo trabalhista, ele é bem relevante nessa decisão. Só que quando você faz isso e não monitora e não entende o que está acontecendo com esse fornecedor, esse passivo trabalhista, ele acaba chegando no momento seguinte, porque se no meio do caminho uma empresa quebra, que você acabou de contratar, ficou 6 meses operando, 1 ano operando, e ele não cumpriu com o pagamento do FGTS, e você não entendeu o que aconteceu ao longo do caminho, lá na frente vem um processo trabalhista contra aquela empresa. Não exatamente contra você, vem contra aquela empresa. Mas quando aquela empresa não cumpre a obrigação dela de pagar aquela demanda trabalhista, você tem uma responsabilidade subsidiária. Ou seja, se ela não cumpre, você é obrigado a cumprir. E aí você pagou a conta 2 vezes. Então, quando você começa a monitorar, você inibe que os problemas aconteçam, você consegue ranquear os seus fornecedores e até te dá uma possibilidade de você voltar para o momento de contratação, que é onde o handle está no fim do dia, de dizer assim, quem são os melhores fornecedores para a gente contratar hoje? Então, você começa a criar uma vitrine, você começa a criar uma possibilidade de dar para o fornecedor muito mais trabalhos, desde que eles, obviamente, estejam muito mais adequados às realidades dessas indústrias ou à realidade daquilo que tem se mostrado mais atualmente, e fazendo com que você reduza esse passivo trabalhista, que no fim é a pergunta que você fez. E é engraçado, né, que a gente olha para um problema como esse, parece que é um problema muito Brasil, assim, mas esse já é um problema global, assim, é um problema que acontece em vários países do mundo, principalmente a América Latina, é a mesma realidade em todos os países da América Latina, com legislações diferentes, mas o problema é o mesmo. E você atende já clientes de fora do país ou vocês hoje estão mais focados mesmo no mercado brasileiro? A grande concentração ainda é Brasil, porque ainda nós estamos 5 anos de mercado, ainda nós somos relativamente pequenos dentro do mercado, mas hoje vários dos nossos clientes que são multinacionais, que normalmente têm suas sedes na Europa ou nos Estados Unidos, a sede América Latina normalmente é Brasil. Entendi. Então eles veem uma oportunidade de, quando entendem que esse problema está bem resolvido aqui no Brasil, de dizer, eu quero te levar para outros países da América Latina, porque assim eu consigo resolver meu problema de maneira mais integral. E então a gente já está fazendo algumas operações Chile, México e Colômbia, mas ainda muito prematura, ainda muito entendendo como esses países funcionam, entendendo um pouco de legislação, muito mais preocupado ainda com a realidade Brasil, que ainda é gigantesco, tem muita coisa para acontecer ainda. É isso. Muito bom, parabéns pelo trabalho, obrigada por participar aqui com a gente do podcast. Imagina, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Obrigado. E esse foi o Rodrigo, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, mais bate-papo sobre tecnologia e inovação aqui no Campinas Innovation Week.